Nós temos uma leitura toda semana que nós realizamos, então vamos fazer a leitura da semana. Viver. Agora. Viver não é compadecer, é ajudar, mesmo que isso se torne incômodo. Viver não é simplesmente sorrir, é mais do que isso, é fazer alguém sorrir. Viver não é medir sua ajuda, é ajudar sem medir. Não é ajudar somente quem está perto, mas estar sempre perto para ajudar. Viver não é doar um pouco, é doar sempre. Não é apenas suportar a ofensa. Foi muito rápido. Quem realmente vive e ama não faz o que pode. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão de que não os amamos. Viva, ame as pessoas ao seu redor, diga-lhes o quanto elas significam para você. Pode ir, deixa eu ler que eu leio mais rápido um pouquinho. Perceba que a felicidade é uma coisa tão simples que você pode alcançá-la num só gesto, desde que esse gesto transmita tudo de bom que existe em você. Desde que signifique sinceridade, desde que demonstre amor. Tenham todos uma excelente semana. Ok. Entendi para lá. Quero registrar aqui a presença da Assuncena, uma mulher dinâmica, secretária, gerente, administradora do SESCOM, ex-primeira-dama. Ela vem aqui hoje trazer 2 assuntos para nós, né? Um sobre a certificação e outro sobre o livro do nosso companheiro Manuel. Alguém aqui conheceu o Manuel? Rebouças? Só o não, né? Mas se vocês verem a foto dele, vocês vão lembrar. O microfone é a Assuncena, então. Boa noite, sou ex-primeira-dama, só porque meu marido está da presidência, mas estou casada ainda, viu? Não, é porque ele não é presidente. Porque senão ele vai para o quarto casamento, aí fica ruim para ele, né? Muito bem justificado, aceita a justificação. Quero agradecer ao presidente Everaldo e a toda a sua diretoria por ter disponibilizado esse espaço para a gente falar sobre 2 assuntos. Para quem conheceu e quem não conhece, o seu Manuel Rebouças foi diretor da casa, foi diretor do SESCOM, contribuiu muito para a classe contábil e ele faleceu há mais ou menos 1 ano, mas ele já tinha deixado escrito um livro. E a família conseguiu, com o apoio de alguns amigos, que fizesse essa primeira impressão. E eles têm muita vontade que o lançamento fosse numa classe, numa entidade de classe que ele representou. Como ele terminou o fim da vida dele lá como no Conselho Consultivo do SESCOM, o presidente Lopes está ajudando eles no lançamento desse livro. A gente acha de grande importância a participação de todos os contadores para prestigiar a família. Eles estão precisando de muito apoio. A família ficou numa condição assim um pouco difícil. O SESCOM está bancando uma parte desses livros para ajudar a viúva, a esposa do seu Manuel. Então vai ser dia 14. Vai ser um café da manhã, das 7h30 às 10 horas, lá na sede do SESCOM. Eu vou estar deixando alguns convites aqui com o pessoal do sindicato. Quem quiser também estar divulgando para os amigos do seu Manuel, quem conheceu, fiquem à vontade. O SESCOM Goiás
firmou uma parceria aqui com o sindicato para a emissão e validação dos certificados digitais. Nós estamos com a Aline está aqui todos os dias no sindicato, à disposição de vocês, para tirar dúvidas, para explicar um pouco sobre as aplicabilidades do certificado, o que vocês precisarem. O nosso diferencial aqui nessa parceria com o sindicato é atendimento e preço. Nós estamos aqui para ajudar os contadores nesse processo da emissão do certificado digital, que às vezes, às vezes o cliente deixa para a última hora, o cliente não está aí, coloca o contador, às vezes, em algumas situações difíceis. Então, assim, nós temos um atendimento diferenciado para vocês. O que vocês precisarem, podem falar com a Aline, podem me procurar também lá no Sescom Goiás, nós estamos à disposição. Nós temos um diferencial que é a validação em Goiânia e região sem custo. Então, você pode ligar aqui com a Aline ou no Sescom, de preferência aqui, porque vocês associados têm um desconto, vocês marcam e a gente não cobra essa taxa de validação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, dificuldade, questão de documentação, procurem aqui o sindicato, procurem a casa de vocês e utilizem desse serviço que o seu Everaldo, mas a diretoria, se disponibilizou a colocar aqui à disposição de todos. E nós estamos aí no que for preciso. Mais uma vez, seu Everaldo, muito obrigado. Obrigado à sua diretoria por ter disponibilizado esse serviço, que hoje é um grande diferencial, um facilitador na vida do contador. Boa noite. Bem, pessoal, antes de nós entrarmos na pauta, está aqui o Sérgio Nogueira, ele vai falar um pouquinho, uns 10 minutinhos aqui, rapidinho, sobre um assunto da mídia contábil. Boa noite, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer o Everaldo pelo espaço, né? E parabenizar os senhores pelo sindicato de vocês. Eu conheço muitos sindicatos no Brasil, esse é muito organizado. Parabéns, viu? Para mim falar da minha empresa, para mim falar do meu serviço, o serviço que nós realizamos, eu vou ter um comentário antes, para vocês entenderem, fica mais fácil. Falar de imagem. Todos nós temos uma imagem. Nós vendemos essa imagem. Muitas pessoas falam, eu não ligo para vender minha imagem, tanto faz. Isso é uma venda de uma imagem inconsciente. Tanto é verdade isso, que ninguém vai numa reunião de cliente, por exemplo, de bermuda, de qualquer jeito. Você vai bem vestido, porque você vai numa reunião de cliente, você está vendendo a tua imagem. Como a gente também vende a imagem, temos a nossa imagem, temos a imagem da nossa empresa também. As pessoas podem falar, mas a imagem da empresa é importante ser contador. Lógico, o importante é ser contador, fazer certinho. Mas a imagem da empresa é bem importante. Por quê? Porque ninguém vai deixar descascando a tinta, caindo no telhado. Por quê? É a imagem da tua empresa. A pessoa, o teu cliente, vai chegar a ver uma empresa organizada. E a imagem de uma empresa está muito ligado à marca. Tanto que é importante a marca, porque muitas empresas, por exemplo, que têm marcas que eram muito fortes, que são muito fortes, nunca deixaram de investir em propaganda. Por exemplo, aquela palha de aço famosa, Bombril. Ninguém vai ao mercado e fala, eu vou comprar uma palha de aço, eu vou comprar Bombril. Ninguém vai ao mercado e fala, eu vou comprar um haste flexível para higienização, vou comprar um cotonete. E assim por diante. Ninguém fala, eu vou comprar uma lâmina de barbear, eu vou comprar um Presto Barba. Porque essas pessoas tinham uma marca forte, têm uma marca forte e continuam investindo em sua marca. A minha empresa, que é a Media Market, que é a detentora do site contábil, dono do site contábil, é uma empresa que desenvolve site para contabilidade. Site para contabilidade. O nosso grande diferencial, fora ser especializado em site para contabilidade, só praticamente para isso, e para a jurídica, é que a gente atualiza o teu site. Porque muitos clientes podem falar, mas eu mesmo faço um site, hoje na internet você vai, rapidinho você faz um site, ou um cliente meu faz, ou meu filho faz, eu posso permutar com ele, ou enfim. O site contábil já atualiza o teu site. Se você tiver um site e o teu site estiver desatualizado, não vai ter muito razão de ser. Nosso site já é atualizado. Tabelas práticas, gestão de obrigações, notícias contábeis diárias, o site vai estar atualizado. A segunda grande vantagem é que nossa empresa tem mais de 15 anos de mercado, que não é muito, falar, mas tem 15 anos. É exatamente, mais ou menos, a idade comercial da internet. A internet começou comercialmente falando de 15 anos para cá. Quando começou, já foi feito esse nicho de mercado, que é o site contábil, já desenvolveu essa empresa voltada para o site de contabilidade. Outro diferencial é que nós temos clientes no Brasil inteiro, são mais de 5 mil clientes. Em todas as capitais nós temos clientes, né? Aqui em Goiânia são mais de 80, em Brasília são quase 300 e vai por aí afora. Então, o que eu queria falar para vocês, nossa empresa desenvolve site de contabilidade, faz o seu site da sua empresa, né?
O site pode ser personalizado, pode ser um dos modelos do portfólio. E fora isso, o site tem as ferramentas que vão trazer um diferencial. Por exemplo, um atendimento online, uma área restrita, né? E se algum cliente desejar que eu vá até a sua empresa apresentar o nosso trabalho, eu vou pessoalmente lá, vamos lá, apresentamos, sem compromisso nenhum, né? Só havendo interesse, a gente vai lá, apresenta, mostra, e é um grande diferencial. E por que a empresa precisa de um site hoje? Porque todo mundo, quando faz uma pesquisa de mercado, ou faz uma pesquisa, a pessoa vai no Google. Ninguém vai mais nas páginas amarelas, ninguém vai mais nas revistinhas, a pessoa vai no Google. E vai encontrar quem no Google? As empresas que têm site primeiro. Certo? Eu agradeço pela oportunidade, obrigado, viu? E parabéns a vocês. Tranquilo. Beleza. Alguém tem pauta para hoje? Não, Zé Walter. Olha e passa. Você foi colega na quarta. Vamos pôr o Zé Walter aí para falar a pauta dele. Microfone para o Zé Walter. Certificação digital. Eli, empresa virtual. Cadastro de empresa na nota fiscal consumidor eletrônico. Nota Goiana. Pode ser? E não olha. Eu, Eli. Opa. Multa por atraso na apuração do DAS. Tem mais? Ah, tem o Eudes. ITR. ITR. Eu sei que você ia falar do CAR. Vamos, Zé Walter, aproveitar que a Sucena, a Divina estava aqui, a Divina também é a mulher da certificação também. Com o seguro-desemprego, há muita necessidade de a gente estar com o certificado digital. Eu perguntaria, existe um certificado de que a pessoa vai lá, faz o certificado e ele é enviado via e-mail. Eu pergunto, qual a condição para enviar isso aí? Porque isso aí é uma condição muito boa, porque nós podemos também ter uma cópia no nosso escritório. Pedir a Sucena para responder, depois se a Divina quiser falar também. Olha, como é o nome do senhor, por favor? Senhor José, né? O seu José, o certificado existe 3 tipos no mercado, que é o A1, o A3, que você pode colocar em cartão e token. Esse certificado que o senhor está falando é o certificado A1. Ele realmente pode ser baixado e colocado num CD, num pendrive. Pode ser enviado também para o cliente via e-mail para o contador. Existe uma norma técnica, instrução normativa do ITI, que proíbe baixar certificado, esse tipo A1, em pendrive, em CD-ROM, e entregar para o contador. Entregar para qualquer pessoa. Antigamente, até tinha outra certificadora que fazia esse procedimento, agora está proibido. Por quê? Esse é um certificado que é vulnerável. Se você manda ele por e-mail, quando eu baixo o certificado, eu fico com aquele original para mim. O que eu te mandar por e-mail ou te mandar CD, pendrive, é uma cópia. Então, a pessoa que ficar com aquele original, ela faz o que ela quiser com aquele certificado. E hoje, ela faz realmente o que ela quiser. Ela faz DOF, ela transfere propriedade, ela movimenta a conta bancária. Então, assim, eu acho que é um risco que o contador não deve correr. O certificado é do cliente, o melhor seria vocês começarem a trabalhar por procuração. Porque existe algumas coisas acontecendo aí nessa questão da certificação e a gente sabe que tudo morre na mão do contador, né?
Então, assim, é um certificado barato, é um certificado fácil, mas é um certificado vulnerável. Então, tem que se observar muito isso aí. Peraí, deixa eu levar... Existe agora uma normativa, tem uma quadrilha em Goiânia, vou falar para vocês, tem um contador que é o chefe da quadrilha, ele está sendo investigado, ele está com alguns processos, a gente já foi comunicado pelo ITI, de todas as pessoas que participam, eles já estão proibidos de emitir certificado. O que acontece? Quando você faz a compra do certificado, geralmente o contador coloca o e-mail dele. Então, o certificado a gente reconhece por CPF, CNPJ, data de nascimento. Quando se pega uma quadrilha, igual pegaram a do DOF, pegaram o e-mail daquele contador e cancelaram todos os certificados que ele tinha cadastrado. Então, gente que não tinha nada a ver com o caso, acabou perdendo o certificado. Eu não sei se vocês já sabem, o Correio está suspenso, né? O Correio não está fazendo certificado digital mais, porque está sobre investigação. Há algum tempo atrás foi suspenso, ficou mais ou menos uns 6 meses sem fazer certificado. O que isso pode acontecer? Se ele pode tomar uma advertência pública, vai ficar em uns 6 meses sem fazer certificado e pode chegar ao extremo do ITI mandar cancelar todos os certificados emitidos pelo Correio. E isso acontece. Dentro da nossa rede, teve um posto de atendimento que foi detectado que o agente estava fazendo algumas irregularidades, não em Goiás, em outro estado, e foi solicitado o cancelamento de todos os certificados emitidos naquele ponto de atendimento. Então, assim, é um prejuízo muito grande para as empresas. Então, eu sempre recomendo a vocês. Às vezes, é o barato que sai caro. Então, procure uma empresa que seja criteriosa na questão da documentação, que tenha procedimentos, porque tem gente que faz certificado com boletim de ocorrência no mercado. E o ITI está em cima. Então, igual ele falou, está tendo algumas restrições mesmo sobre a questão da certificação. E cada dia que passa, o cerco só está fechando. Porque é uma coisa séria. Já existe uma norma que, desde junho do ano passado, os cartórios podem fazer transferência de imóveis com certificado digital. E se o certificado fica com o contador, é complicado. Ok, Rona? Ali como... você quer perguntar mais uma coisa? O certificado A1 com desconto para associado aqui do sindicato é R$ 175. E aí, tem, o que mais utiliza, o A1, R$ 175, o cartão com a leitora, R$ 423, o token, R$ 423. Vocês sendo associados aqui e têm a carteira do CRC emitida de 2011 para cá, vocês podem vir aqui que vocês vão ganhar um certificado de 1 ano gratuito. Ou um A1 CNPJ também gratuito. Vocês podem solicitar para a Aline, vocês emitem aqui sem custo nenhum, para o contador, ou um A1 CNPJ, desde que seja empresa de contabilidade e associado aqui dentro. Aí depois o Everaldo vê sobre a questão se vocês vão querer liberar o associado em dia e tal, aí vai ficar um critério aqui da diretoria, tá? Ok, deixa o Ronan complementar aqui. Boa noite, colegas. Boa noite. Aproveitando essa oportunidade, até porque os internautas também nos assistem, e falando da minha parte, a gente está, a leiguice ainda está bem aprofundada com referente ao certificado digital, e é comum nós virmos no escritório de contabilidade, ali um pacote de certificado digital, porque o empresário confia ali no contador, ou sem confiar no contador, sem conhecer dos riscos, que a Sucena acabou de dizer, deposita ali no escritório aquele seu certificado. E esse certificado fica ali, às vezes até de livre acesso a outras pessoas, que talvez não seja nem o funcionário do escritório. Aqui nós temos a Sucena, até a Divina e outras pessoas mais que conhecem do certificado. Foi dito que de posse daquele certificado com segundas intenções, o usuário daquele mecanismo pode, inclusive, adentrar em conta bancária e fazer transações. Eu pergunto a Sucena, mas com que facilidade ele faria isso, entrar na conta bancária? Ali, aquela conta bancária tem uma senha. Os problemas existem, nós temos que correr na frente do problema, não atrás do problema.
E eu sei que aí nós temos aqui internautas, tem outros contadores que estão nos assistindo por aí, que talvez não estamos enxergando essa tamanha responsabilidade. E como nós fazermos, se é comum mesmo esses certificados ficarem no escritório de contabilidade, sabendo que traz esse risco de ser usado com segundas intenções, como nós devemos nos precaver, porque o proprietário do escritório não é ele que está operando aquilo, ele recebe o certificado, está ali o seu colaborador que vai usar aquele instrumento para fazer o seu trabalho. O colaborador está prestando um serviço para aquela empresa no nome do contador. Contador, eu não sei se os outros colegas dos escritórios por aí, o contador está fazendo tudo, ele está operando todo o seu certificado do escritório. Precisou de operar, ele corre lá e faz a conexão. Mas eu acredito que não é bem assim. Aquilo são colaboradores que prestam o serviço. Eu queria que você falasse para nós, Sucena, com referente a esses riscos, essa conta bancária, por exemplo, que a pessoa pode entrar, como que ele vai entrar se não tem uma senha, ou se não tem a senha, se ainda tem essa senha possível de ser também detectada. Falar alguma coisa mais para nós dos riscos, exemplos, por exemplo. Seu Ronan, é o seguinte, o Banco do Brasil e Caixa Econômica, quando você faz a abertura da conta, o gerente dá a opção da movimentação via certificação digital. Hoje, o mais comum que se utiliza é o Banco do Brasil, que eu tenho muito conhecimento do Banco do Brasil. Então, se o cliente ele tem essa opção, porque quando você vai abrir uma conta, o gerente dá várias opções, aí você vai marcando, né? Você chega lá e fala, eu quero usar de tudo, aí você vai marcando. Se ele marcou e você tem, na contabilidade, você tem os dados bancários dele, você entra com o certificado e a senha do certificado e você acessa a conta. É simples assim. Não existe uma... Não são todos que pedem. Não são todos. O do Sescom Goiás mesmo, você pode acessar via certificação digital, você entra e tal. Você levantou a mão? Então, assim, o que a gente recomenda? A questão do uso da certificação é pessoal e intransferível. Por isso que hoje Receita Federal, Caixa Econômica disponibiliza a questão da procuração. Então, o que a gente aconselha? Lógico que tem algumas coisas, aplicabilidades, igual o SPED, que tem que ser assinado com o certificado A3 do cliente. E eu conheço vários escritórios que o cliente tem que ir lá no escritório, espeta o certificado e manda. É um trabalho? Aí é um risco que o cliente vai ter que correr. A gente informa e deixa bem claro isso, porque a todo instante nós somos notificados de fraude. Polícia Federal em cima, investigando. Principalmente, são várias coisas que acontecem, porque, infelizmente, todo dia aparece uma coisa nova. Questão das prefeituras com as DIRF. Às vezes, as prefeituras estão usando aí, cadastrando prestadores de serviço para ter restituição com a questão da certificação digital das prefeituras. Então, assim, são muitos caminhos. Nós temos os avisos de fraude, nós temos feito alguns cursos da certificação, pena que não são muitos contadores que participam, a gente avisa. Então, o certificado é uma identidade. Quando você vai fazer, o cliente que tem que assinar, você nem consegue fazer. Se eu não me engano, agora está até restrito o uso de algumas procurações. Então, eu aconselho, passe procuração. Nós estamos com um problema muito sério no seguro-desemprego. A gente até pediu uma audiência lá no Ministério do Trabalho, na parte que cuida do seguro-desemprego, porque o procedimento da procuração não é online, igual a Receita Federal, é uma coisa mais burocrática. O seguro-desemprego também não é todo o certificado que ele identifica. O EPF, por exemplo, que é o do produtor rural, ele não identifica. Então, assim, a gente está alertando, a gente está fazendo vários cursos. Quem quiser maiores informações, a gente tem uma cartilha, a gente pode mandar um e-mail para vocês. Mas isso que você falou realmente é uma realidade. Às vezes a gente chega nos escritórios, tem lá bando de cartão, token, e eu fico pensando, não é nem tanto isso, porque assim, se some, se erra a senha, se perde, porque é um produto caro. Então, assim, hoje, para o que o contador utiliza, que é Receita Federal e Caixa Econômica, tem procuração. Então, eu aconselho o contador faça o seu certificado, pegue gratuito aqui no sindicato e passe procuração, trabalhe com procuração. Que pelo menos você se isenta dessa responsabilidade de guardar esse certificado. É o que eu aconselho. Mas com o seguro-desemprego não funciona a procuração. A procuração
procuração do seguro-desemprego, ela é presencial. Acho que você tem que imprimir a procuração, ir lá e reconhecer e cadastrar. Eu ainda não tenho muita informação sobre isso. Nós já pedimos uma audiência, porque nós estamos com alguns problemas no acesso. Sobre especificamente o seguro-desemprego, eu sei superficial. Eu não posso te dar detalhadamente, mas é uma questão mais burocrática mesmo. Mas a gente vai fazer reivindicações para que seja eletrônico. Eu sei que está no papel. A FENACON tem feito um excelente trabalho em Brasília. Ela tem um bom relacionamento e ela já está intervindo a respeito disso. Se o certificado veio para desburocratizar, não para que exigir o papel. Então, eu acredito que a gente pode ter notícia aí futura. Eu sei que eles já estão até com uma audiência já agendada com o ministro para poder dar uma olhada sobre o seguro-desemprego. Em Goiânia, a gente não conseguiu ainda, está meio complicado. Só para fechar, Açucena, aí no caso do descaminho, desaparecimento de um certificado digital, desapareceu do escritório, ou seja, do empresário, o certificado, como proceder para restabelecer isso aí? A partir do momento que um certificado sumiu, desapareceu, roubou, esqueceu a senha, perdeu, sei lá, vocês têm que entrar em contato com a certificadora e automaticamente ele é revogado, ele é cancelado. Então, por isso que a gente tem muito medo, seu José, da vulnerabilidade do A1. Porque se eu te mando por e-mail, quantos e-mails você já mandou distribuindo esse certificado? Aí a gente fala assim, é um certificado bom, qualquer programa aceita, ele trabalha, tal, mas ele é um pouco vulnerável. Quando você começa a baixar com cópia, ele te pede senha. Então, tem essa, entre aspas, essa segurança que tem uma senha quando você acessa por cópia. Ok, vamos ouvir a Divina, né? A Divina, vai. Olha lá, Maurinho. Boa noite. Boa noite. Eu acho assim um pouco temeroso a declaração que ela deu sobre os Correios. Os Correios, qualquer empresa, qualquer lugar que você vai, está suscetível a fraude. Essa história que ela contou aí, ela é de Campinas, uma pessoa que estava fazendo a fraude com o sistema do DORF, que é no caso das madeireiras, ele sim, foi a pessoa fraudadora, não está provado, até que prova o contrário, você não pode declarar que ele é culpado, porque tem o devido processo legal. Então, foi suspenso dessa pessoa, porque o ITI e a Polícia Federal é uma instituição séria, ele não faz nada sem saber. Ele está com indício, tendo em vista que o certificado digital, só quem detém a senha é criptografada, que nós fazemos certificado digital, só quem detém a senha, ela está certa em dizer que é o proprietário que deve pegar, mas o contador é o guardador de tudo, pode passar com autorização do proprietário. Esse caso que ela está falando, foi revogado o certificado do e-mail dele, porque estava vinculado à fraude. Os Correios é uma empresa séria, eu trabalho lá tem 7 anos, jamais o governo ou o ITI vai cancelar todo o certificado, que ele faz mais de 1 milhão de certificados. Foi a primeira empresa que fez certificado digital, e ele está suspenso por quê? Porque, infelizmente, um caso detectado, como ela falou, aconteceu numa agência deles. Então, ele está suspenso para poder reprogramar, para fazer mais critérios na aprovação, e na aprovação que eu falo é nas agências que a aprovam. É uma declaração muito perigosa. Jamais 1 milhão de certificado vai ser os Correios suspensos por causa de um caso isolado. O doutor advogado aí, o doutor da mesa aí sabe disso. Se só pode com uma pessoa, depois do processo devido legal, ser transitado e julgado. Então, não tem nada a ver com isso daí. Eu defendo, porque eu sou advogada também, eu trabalho em certificado digital, e eu sei o que eu estou falando e falo claramente. Essa reunião está sendo gravada, é um perigo. Outra coisa, com referência ao seguro-desemprego, é mais ainda perigoso, mas o governo tem ferramentas para que aconteça o que o povo acha que está fazendo. Ele é feito pelo certificado da empresa, de preferência, se não, o outorgante que vai outorgar a procuração, entra com o certificado de quem vai receber, faz a procuração em papel e aparece os dois que vai receber a procuração, outorgante e outorgado, presencialmente, só 10 senhas de manhã e 10 da tarde.
são distribuídas em Goiânia, no Ministério no MTE, e lá presencialmente vocês fazem sem o certificado da empresa, ok? Está fazendo, continua fazendo, todo dia está fazendo. O ideal é fazer com certificado, porque é mais prático para o contador, não ter deslocando, porque a concorrência é muito grande, gente que não está entendendo, é só ler. Fazer o CAGED é a coisa mais simples do mundo. Entrar, fazer o login, cadastrar o gestor e cadastrar uma senha com cada empresa, tem que ter um e-mail. Se for 10 empresas do mesmo proprietário, do mesmo sócio, tem que ter 10 e-mails. Para quê? Esse e-mail é para receber a senha. E essa senha, ela é pessoal. Quem passar para quem quer que passar, é todo o negócio, toda coisa que é pessoal, que tem responsabilidade, você não vai passar para qualquer um. Passa para a pessoa certa. Então, a pessoa ou o contador, que normalmente é o contador, quem trabalha, quem é contador, sabe o que eu estou falando. Quem está por fora não sabe muito não, mas quem sabe o que eu estou falando. Então, agora, tem razão. Eu acho também o certificado da vulnerável, mas a senha criptografada, só se eu passar a senha. Ninguém passa e-mail, senha, WPT1234. Eu não aconselho também passar a senha, o certificado, não. Você passa, ele é fechado. Ele é hermético. Ninguém mexe no certificado se não tiver a senha. Agora, as declarações que ela fez em referência a ter zelo, sim, tem que guardar, bem guardado, de preferência procuração. Mas o contador, que é contador, sabe que nem tudo ele faz com a procuração. O caso do seguro-desemprego é um caso desse, né? Mas essas declarações eu concordo. Ok. Vamos encerrando por aqui, para nós não puxar. A dúvida, vamos ver qual. Vai falar no microfone aí, pera só um pouquinho. O meu cliente, ele ortoga a procuração, né, digital, e se o certificado dele venceu, mas meu certificado ainda está em vigor, essa procuração continua valendo? Então, mesmo se o seu certificado vencer e o dele vencer, mas a procuração está com uma data superior, na hora que você renovar, as procurações vão estar valendo da mesma forma. É a data da procuração que você coloca, é a data que é válida. Justamente, porque a procuração você pode fazer até com 5 anos. E o certificado tem validade de 1 ano A1 e 3 anos. Né? Peraí, deixa eu levar para você. Fala no microfone aí que os internautas. Alguns casos de liberação de chave, extrato você tira, mas o certificado tem que estar na validade. A procuração é levada, vinculada a um certificado. Se ele tiver vencido, alguns casos da Caixa Econômica Federal, um caso dele, parece-me que é a liberação da chave. Extrato você consegue. Por quê? Se eu libero uma chave, o meu certificado não está valendo, a procuração minha vai ter validade, eu não assinei. Ok. Mas eu acredito o seguinte, que quanto menos responsabilidade o contador absolver, para ele é melhor, porque realmente é um risco muito grande as condições que um certificado é colocado na sua mão. Porque lá você realmente pode... Claro que nós aqui estamos falando de seriedade. As pessoas com seriedade, obviamente, vão trabalhar honestamente, com ética e tudo. Agora, a gente sabe aí, no caso acontecido, que tem muitas pessoas que usam da confiança do cliente, do empresário, para burlar muita coisa, né? Aproveitando nesse assunto de burlar, de declaração, está correndo um boato aí, não sei se vocês já perceberam, quanto uma declaração de faturamento que os bancos estão pedindo para os contadores assinarem acima do declarado, ou seja, do fiscal. Sabe? Quer dizer, nós estamos até trabalhando aí com requerimento junto à Asban, e para ver se isso se torne mais sério, porque tem muito contador aí que reclama aqui no sindicato que o cliente está pondo ele na parede. Ele fala, isso eu não posso assinar. Aí ele fala assim, você assina ou então eu vou procurar outro, porque tem outros que assinam. Então, a gente está querendo pegar aí umas assinaturas, uns depoimentos de pessoas que passou por isso, para que a gente possa
subsidiar e coletar materiais suficientes para que a gente possa, junto à Associação dos Bancos, pedi-los que evite de estar com o cliente forçando junto ao contador. Por que não, então, só o cliente, o empresário assina, então? Né? Minha opinião nessa situação é, hoje você tira um extrato para uma empresa do Simples, tem todas as informações de faturamento ali. O banco deveria catar isso, não uma declaração com a assinatura do contador, para evitar justamente essa situação. O contador ficar coagido a colocar as informações que ali não cabe. Justamente tem empresários que faz até o carimbo do contador e assina por lá. E aí? Fraude, né? Deixa o Ralo comentar ali um pouquinho. Eu já tive vários casos desses aí, vários pedidos de cliente para me assinar acima, que o banco está pedindo, né? Sempre eu recusei assinar, faço apenas a declaração do que ele colocou lá e ele mesmo assina. E quando o cliente me encosta na parede, eu mando procurar outro. Olha, eu não assino. Você acha outro que faz, então vai lá. É o que está acontecendo, porque, inclusive, leva lá para o França. A Divina pediu. A Caixa até já criou 2 modelos diferentes, distintos, né? Um com a assinatura do contador, que realmente é o que está baseado na DEFIS, né? E um outro que o próprio empresário assina sozinho e declara o faturamento dele. Se é real ou não é, ele, mas o banco que vai resolver. Deixa a Divina ouvir, a Divina. Se vocês estão no caminho certo, buscam aonde é o problema, porque o gerente fala para o cliente, que eu já presenciei, eu já fui contestar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, seu contador é obrigado a assinar. Isso não vale nada, não. Então, por que você não assina com ele? Você não é o gerente? Então, briguei com o cara lá, falei para ele, o seguinte, meu irmão, se você fizer mais uma coisa dessa, eu vou te denunciar nas bancas. Sabe por quê? Você está induzindo ao erro, 171 é crime. Você está induzindo, você está pressionando a parte hipossuficiente a assinar. É melhor você perder o emprego que perder a dignidade ou o trabalho. Aí o cara falou assim, mas aí sabe o que aconteceu? Foi 3 casos. Então, aí o cliente me perguntou, você não tem que assinar nada, por que você não assina? Então, é o seguinte, pega a sua declaração de imposto de renda e leva. Aí. Eu não vou assinar atestado de burrice, não, ou não vou cavar minha sepultura, não. Cava tu sozinho. Aí, o que aconteceu? Falei, então tá, eu vou fazer uma declaração e você vai assinar e eu quero todos os dados recolhidos para anexar. Aí o assunto acabou. As bancas que têm que agir, que quem induz é o próprio gerente. Não leva lá que o seu contador assina. Não tem nada, isso é só prefeito de cadastro, né? Não. A Receita Federal está sabendo e ela pode pegar e pode multar e pode levar todo mundo para 171. Deixa o Franciano comentar aí. É o mesmo sentido que a Divina falou. É tanta ousadia que manda até os formulários para a gente preencher. Aí eu falei assim para o gerente, eu falei para o cliente, me dá o telefone do gerente. Eu liguei para ele e falei assim, porque você é obrigado a fazer, obrigado a assinar. Eu falei, não, você conhece o meu contrato com o cliente? O contrato que eu tenho com ele, você conhece? Ele falou, não, mas todos assinam. Eu falei assim, todos é todos, tá? Eu não venho com essa comigo, não. Se eu tivesse o meu contrato que eu era obrigado a assinar, tudo bem, mas isso aqui não consta em contrato meu, não. Eu acredito que realmente você tem que ter um posicionamento firme, como você declarou, e realmente, porque se você deixar, o cliente faz você de bobo e mais alguma coisa, né? Quer falar? Falar. É o seguinte, colegas, nós todos estamos para trabalhar aí, muitas das vezes é difícil para o contador ser contundente com seu cliente nas colocações. Da maneira assim, né, a gente ser contundente. O que a gente tem que desencilhar desses problemas da seguinte maneira. Nós temos lá no Código Civil, artigo lá, né, nós temos lá na Lei Complementar 123, 80% das empresas do país são microempresas optando do Simples Nacional e essa é a grande maioria do nosso escritório de contabilidade. Lá na lei está bem claro que quaisquer informações embaraçam a fiscalização, subterfúgio é o desenquadramento. Quando você mostra a penalidade para o cliente aquilo, mostra o Código Civil, mostra para ele lá a Lei Complementar, ele se recua quilômetros do seu interesse. Então, nós partimos por aí, de mostrar para ele, mostrando para ele,
que ele não pode fazer aquilo, como, por exemplo, eu tenho muito me livrado do escritório, registrar empregado retroativo. Camarada chega lá no escritório com o empregado para você registrar lá com 6 meses, com tantos meses retroativamente, você tem que refazer tudo, depois dá problema lá na contabilidade, porque a contabilidade está pronta e você registrou empregado retroativo. Mostra para ele a penalidade e o risco que ele corre. E muitas das vezes ele desiste. Agora, assinar a declaração de faturamento, que não é aquele da contabilidade, é o aval. Então, isso realmente o contador não pode assinar. Ele pode, talvez, no máximo, queira datilografar para o cliente, aquilo ali já é um erro em datilografar, em digitar, quer dizer, em digitar a declaração para o cliente já é um erro. Mas ele não vai assinar aquele documento. Quem vai assinar é o empresário. Esse é o caminho mais fácil de se seguir. Ok, vamos ali com o João aqui. Microfone. Você ia comentar aí, Wagner? Empresa virtual. Colega, é o seguinte, eu gostaria de ver com vocês se tem alguém aqui que já está trabalhando com essa espécie de empresa virtual. Se, por exemplo, se teve visita do bombeiro, da prefeitura, se foi normal. O bombeiro precisa ir no local lá da empresa? Wagner, você levantou a mão aí, está sabendo disso? Passa o microfone lá para o Wagner, vamos ouvi-lo. E João, você pergunta é porque a empresa vende através do site na internet? É isso aí? É uma empresa, eu tenho uma empresa lá, é uma empresa normal. Ela vende através do site, emite as notas, compra e vende, emite nota eletrônica. Bombeiro vai lá fazer vistoria. Normalmente ela tem um estoque também, lá, alguma coisa no estoque também. Apesar de vender aquilo que está exposto no site lá também. Eu tenho uma empresa que vende pela internet. Vai fazer vistoria também. Véio. Ela tem uma sede, a empresa tem a sede. Tem uso do solo, tem uso tudo. do solo, tudo. Deixa o Ender dar um palpite. Não tem problema. Quando você abre uma empresa, a tua empresa que é criada no apartamento, o cliente também ele é programador. Eles vão lá, faz a vistoria, aí eles vão pedir o habits do prédio, do corpo de bombeiro, não da casa dele. Tá? Nessa forma. Aí o prédio tem que estar com habits em dias. Habits do corpo de bombeiro, aprovação do projeto do corpo de bombeiro. Do prédio. Em apartamento pode? Pode, eu fiz normal, tranquilo. Mas dentro de condomínio fechado tem regulamento proíbe isso. Não, mas eles não vão saber. Não. Você coloca escritório, no contrato. Tudo, pega o número oficial certinho, do prédio. E pega o bombeiro da área comum do prédio. Exato. Ok. Vamos aqui com você mesmo, Elcio, o Ender lá de novo. Nota fiscal goiana. Hoje eu procurei informações sobre o cadastro das empresas para participar da nota fiscal goiana e não encontrei nada. Alguém tem uma informação a mais do que nada tem? No site mesmo. Justamente, lá não tem informação no site. Não, no cadastro fala que igual mas esse aí é para o consumidor, não é para o empresário. Aí eles falaram que você vai utilizar o CPF no Deixa o Marcelino falar ali no microfone que nós vamos entender melhor. Fala no microfone aí. Eli, antes de eu falar, Wendel, eu passei para o senhor Everaldo, tem a instrução normativa 1211 de 2015 da Secretaria da Fazenda, que está disciplinando lá a geração de um arquivo digital para que você possa colocar as informações da nota fiscal consumidor modelo 2 e os cupons fiscais emitidos para aquela empresa. Pudesse passar para cá, Everaldo? Mas tudo bem. A informação, você tem que passar esse arquivo até o 15º dia do mês subsequente, tá, para a Secretaria da Fazenda. Então, esse seria a primeira informação que eu para te dar. A segunda informação é a instrução normativa 1212, que trata do prazo para a sua empresa
se é do comércio varejista, tem um cronograma que você possa fazer o credenciamento das empresas do comércio varejista. Tá? Aqui já está maior, Verano. Aqui, ó, instrução normativa 1211. Pode colocar, Wesley, por favor. Essa instrução aqui, ela trata do arquivo magnético. Tá? Das informações da nota fiscal consumidor modelo 2. Tá aqui, modelo 2. E do cupom fiscal. Tá? O meu está maior. Fica melhor aqui, quer ver? Então, essa aqui é a instrução normativa 1211, que ela disciplina aí a geração de um arquivo a ser enviado para a Secretaria da Fazenda. Isso já foi até, nós já havíamos conversado isso lá na nossa diretoria aí. Para as informações da nota fiscal consumidor modelo 2, né, e eu acredito que essa nota, o item 2 ali deve ser aquelas notas manuais também. Cupom fiscal emitido por ECF. Então, nós temos que gerar um arquivo onde ele fala aqui a extração, geração, validação, transmissão e recepção dos arquivos, né? As empresas participantes do programa que emitem cupom fiscal por meio de emissor deverão extrair, gerar, validar e transmitir à Secretaria da Fazenda os arquivos digitais referentes aos cupons emitidos em cada período de apuração, segundo as regras estabelecidas por essa instrução. As informações que ele fala onde está esse programa está dentro do link lá da nota fiscal goiana. Você clica lá e dá alguns toques aqui, algumas informações aqui, ó, no artigo 5º. Os arquivos deverão ser validados e transmitidos eletronicamente à Cefaz, mediante do uso, respectivamente, dos aplicativos NF Goiânia, desktop, lá, transmissão. Então, tem um TED para você transmitir essas informações. Agora, o layout disso daí, dizendo que consegue dentro do site da própria Secretaria da Fazenda, certo? Tá? Então, primeiro seria isso daqui. A outra informação para você, só para te orientar, seria essa instrução normativa 1212. Ela disciplina o credenciamento das empresas do comércio varejista. As empresas que são obrigadas à escrituração fiscal digital, essas empresas estão automaticamente inseridas dentro do sistema. Aí as empresas do comércio varejista, elas têm que fazer um credenciamento no site da Secretaria da Fazenda. E aqui ele está disciplinando, né? Que todas as empresas obrigadas, né, varejistas, aí, ó, as empresas varejistas obrigadas a entregar a escrituração ficam automaticamente credenciadas. Quem entrega é EFD, está automaticamente credenciada. E quem não está obrigado à entrega da ECF, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um credenciamento na Secretaria da Fazenda. Você vai credenciar a sua empresa. Então, aqui, lá embaixo, lá no finalzinho, ele vai te dando um cronograma aqui, ó. As empresas, né, na subclasse 471, né, comércio varejista não especializado. Aí, nesses códigos aqui, ele dá até o mês de abril de 2015. A outra aqui vai até o mês de maio, abril, se não me engano, de maio e junho, para os comércios varejistas. Então, a priori, o que a gente tem a fornecer para você de informação que eu tenho conhecimento é o que eu tenho lido dentro do site da Cefaz, né? Agora, a gente pode entrar no site da Cefaz e verificar o link lá, que as informações que tem lá, entendeu? Passa para o colega ali, é a nota fiscal goiana, aquela que você tem que colocar o CPF no cupom fiscal, na nota fiscal. Eu fiz até uma crítica para a ouvidoria da Secretaria da Fazenda com relação às grandes redes de supermercados. Você chega e pede o cupom fiscal, pede para colocar o CPF, eles não colocam. Aí eu falei, então eu vou tumultuar vocês. Eles me tiram o cupom, eu fui lá e falei assim, agora eu quero a nota fiscal. Entendeu? A nota fiscal, eles são obrigados a colocar meu CPF. Então eu tenho feito tudo isso direto. Todo supermercado foi, põe meu CPF aí, não põe. Eu vou lá tirar a nota fiscal. E para isso também o contribuinte tem que cadastrar o CPF, porque senão ele não vai... Para participar do sorteio. Para participar do sorteio, você deva
fazer o seu credenciamento lá também. Você como consumidor tem que fazer o credenciamento. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no link da Cefaz aqui. Porque esse aplicativo aí é para quem está emitindo a nota fiscal modelo 2 e o SCF que não tem a inserção do CPF. Aí o cidadão tem que pegar o CPF do cara, relacionar com aquilo lá e depois passar para o aplicativo. E se o cadastramento foi até abril, já ninguém cadastrou. Não, mas o programa foi lançado no finalzinho foi dia 27 de abril, uma segunda-feira, o dia que foi lançado. Mas você viu o prazo lá para cadastramento? Não, mas eu acho que não está a rigor do negócio, eu acho que não. Porque... Isso é aquela velha história, né? O governo edita a lei ontem, ou edita hoje, você tem que sabê-la ontem. Certo? E ele tem 5 anos para depois aprender. E nós não, nós temos meio-dia só para aprender e executar. E será que por trás, na hora que você cadastra a empresa varejista, não tem uma pegadinha? Se não transmitir, leva multa e tal, e toma... Tem. Olha, até é importante esse comentário seu, porque na reportagem da secretária da Fazenda hoje, ela ameaçou um terrorismo fiscal aí, viu? Pois é, porque dizem que a fiscalização... Agora, eu até lembrei, quem não autenticou os livros, né? Corre e autentique, porque pode sair penalidade para não autenticação desse livro na data certa, né? Tava, Júnior, só um lembrete, assim. Será que o cara coloca o CPF lá e compra 50 mil em 2015? Será que lá na declaração do ano que vem ele tem que fazer? É obrigado, né? Porque ele comprou 50 mil. E aí? Tem que fazer... A minha questão é que eu fico bastante preocupado com isso, é o seguinte, principalmente aqueles supermercados pequenos que vai comprar nessas grandes redes que fazem as promoções, ele tira a nota no CPF dele. Aí é complicado, né? Porque se ele tem uma empresa, por que ele está comprando no CPF? Uma quantidade enorme de produtos, né? Principalmente refrigerantes, cervejas, o que acontece demais, tira o cupom no nome dele, no CPF dele, e leva para o estabelecimento dele. Então, a preocupação maior que nós, contadores, deveríamos de ter é essa orientação, né, a esse cliente nosso que não fizesse isso, né? Tá? Porque é fácil você faz verificar, fazer o cruzamento dessas informações, né? Essa confrontação já está existindo, viu? Olha lá, Wendel. Já pegou muito. Ele, só concluindo aqui com ele. Concluí. Aqui nós temos o cidadão, né? Que você vai ter que fazer seu cadastro, você vai cadastrar aqui, colocar o seu CPF, seu endereço, seu e-mail. E aí, segundo informações, naquele e-mail que você cadastrou, à medida que forem sendo processados a escrituração fiscal digital ou a esse arquivo magnético, ele vai informando quantos pontos você vai tendo, certo? E vai te fornecendo para você participar dos prêmios, tá? E no caso da empresa é aqui, ó, credenciar a sua empresa. Você também vai ter que fazer o credenciamento para a sua empresa poder participar, né? Disso daí, tá ok? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Passa. Fala aí. Não, é que eu estou falando para você. O dispositivo legal saiu bonitinho, tudo. Agora, para aplicar, aqui está mais difícil, né? E não tem ninguém que orienta direito lá e o pessoal está empurrando com a barriga lá. Ronan, sua pauta. Com a permissão do Eli, retornar aquela pauta do João, com referência à abertura da empresa virtual no apartamento, mas não pode ser junto, acho que é o mesmo sistema antigo, não pode caracterizar residência esse apartamento. Como a empresa dele vai ser uma empresa virtual, ela vai vender, não significa que ela não pode ter um estoque lá. Você não vai falar isso. Eu vou comprar, vender, para depois entregar. Aí eu compro aquela quantidade que eu vendi e entrego. Uma empresa virtual, é diferente de uma empresa comércio varejista. Nessas condições, a Cefaz libera a inscrição normalmente. Eles nem enxergam isso. Não tem nem onde ele enxergar isso. Ok. Um associado do interior que vai assistir essa reunião
me fez a seguinte pergunta hoje: é o microempreendedor, eu não tenho trabalhado nesta área, já conversei com o Carlos, conversei com o Otávio, eles mostraram as dificuldades que se tem em transformar, é a questão desse nosso colega. Ele tem o microempreendedor, saiu fora, dado o número de empregado, quer continuar com o CNPJ. E ele quer ver se é vantajoso ou não transferir esse microempreendedor para empresa individual. O Otávio já colocou a dificuldade que se tem para fazer essa transformação lá na junta comercial, dado o tempo. O Carlos também fez as colocações. Quais dos senhores que podem adiantar para nós, que tem facilidade, que já fez isso para esse nosso colega internauta? Microempreendedor, ele gostaria de continuar com o mesmo CNPJ, alterar para empresa individual, sabe? Deixa eu ser, senhor. O primeiro passo, ele tem que descredenciar, entra lá no site do microempreendedor e pede o descredenciamento. Excluir do microempreendedor. Mas isso significa que ele não excluiu do simples, que o microempreendedor ele já é simples por natureza. Então, ele só descredencia de MEI. E aí ele faz o requerimento lá no processo normal, faz a viabilidade, porque ele vai mudar a razão social dele, vai deixar de existir aquele CPF na frente do nome. Então ele vai fazer o requerimento de empresário normal e vai autenticar, vai registrar na junta. Só que chegando na junta, esse processo não vai estar lá na junta. Primeiro ele pede à moça lá do CRC que dá apoio lá para a gente, para ela pedir à junta, ter um sistema de e-mail lá, que aí ela passa o e-mail, e aí 2 dias depois já está lá na junta. Aí ele dá entrada com o processo de alteração normal. Entendeu? Não tem muito segredo, não. Vamos ouvir o Wendel aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho aqui. Houve uma alteração desse procedimento, não é 2 dias mais, agora são 30 dias. Houve uma alteração no mês de abril. Eu estou com um procedimento desse, estou numa via crucis para fazer isso. Vou relatar o que aconteceu. A empresa, também no mesmo caso, quer manter o CNPJ por causa da data da fundação da empresa. Acha importante, né, fazer isso. A gente fez esses procedimentos que você está falando, pede o desenquadramento do microempreendedor individual, e depois a gente vai para a junta comercial, preenche os requerimentos que tem lá para que a junta comercial faça o cadastramento dessa empresa do MEI dentro dos registros da junta comercial. Feito isso, você faz a viabilidade e para tirar o nome, alterar a capital, alterar o endereço ou atividade que você quiser fazer. Porém, eu estou alterando endereço e atividade, eu fiz isso antes, né? E aí, quando eu fui dar entrada na junta, meu processo foi indeferido, porque naquele mês de abril, dizendo que eu só poderia trabalhar com a junta comercial após 30 dias do desenquadramento do MEI. Aí foi o problema. Segunda-feira eu estive lá na junta e protocolei novamente os dados para que pudesse migrar essa informação do microempreendedor individual para os cadastros da junta. Aí sim, depois de 30 dias desenquadrado, é que 3 dias após, ou até 5 dias úteis, é que os dados estão lá. Aí você faz a viabilidade e depois você faz o registro de empresário no código 02, que é alteração, porque ele está dentro da junta, não é mais transformação, que antigamente usava-se como transformação, não é transformação, porque os dados migrou para a junta comercial, você vai colocar o código 002, que é alteração. Aí você faz os procedimentos. Tem que fazer o DBE também. Aí sim, tá. Feito isso, está concluído o seu trabalho na junta comercial. Daí você dá a sequência normal. Porém, a gente, confiando nas informações lá que foram nos passadas, a gente ficamos aí com mais de 60 dias com um impedimento na empresa. Nesse caso, eu vou dar uma dica que eu aprendi isso e eu quero repassar para vocês. Quando for fazer isso, vocês, primeiramente, antes de fazer qualquer migração do portal do microempreendedor para a junta comercial, vocês façam a inserção, a inclusão da responsabilidade técnica do contador na Secretaria da Fazenda, naquela inscrição estadual. Faça-se uma procuração eletrônica.
faça o seu cliente fazer uma certificação eletrônica e fazer uma procuração para você na Receita Federal. E, logicamente, essa certificação eletrônica, ele permite que você emite nota fiscal desse microempreendedor que você está trabalhando com ele. Eu deveria ter feito isso, mas eu fiz só a procuração eletrônica da Receita Federal e esqueci de fazer o certificado digital dele, para ele emitir nota fiscal. Que se eu tivesse feito isso, ele tinha um certificado, podia estar emitindo nota, trabalhando normalmente, e ele está dentro do Simples Nacional, não teria impedimento nenhum, e eu iria trabalhando com essa empresa normal e correr atrás dos papéis, que é a parte mais burocrática que tem. Alguns estão falando, agora é mais fácil você dar baixa e registrar outra. Aí, depois dessa que eu apanhei aí, eu acredito que realmente o prazo aí de 30 dias agora ficou um pouco longo, né, para os empresários que estão lá no meio e quer fazer essa transformar em empresa individual na junta comercial, tem esse prazo de 30 dias. Então, aí tem que pesar na balança aí para ver qual o critério que vocês vão utilizar. Otávio. Né? Sim. Abre aí o site da junta comercial. O que aconteceu? Eles queriam me colocar isso goela abaixo, eu não aceitei. Eu fui lá e provei para ele que não existe nada informando no manual do MEI que precisa esperar 30 dias. Eles baixou antes, porque lá fala após a data de exclusão do MEI no site do Simples Nacional. Aí o que eu peguei? Peguei o manual do MEI, gabaritei tudo que está informando onde que eles estão passando informação errada e eles alteraram. E o meu processo passou antes dos 30 dias. Eles criaram esse banner aqui, ó, microempreendedor individual aqui. Quer ver? Abre ele aí. Não, mas se você abrir ele aqui agora, eles tiraram aquela informação, você vai cair de um portal do microempreendedor. Entendeu? Tiraram aqui, ó. Vou fazer de novo, vou cair no portal do microempreendedor aqui, ó. Quer ver? Ó? Agora clica aí, não, clica agora aí, aqui, ó. Aqui, isso, a cartilha, aí, tem a cartilha, tá certo. Aí. Tem essa cartilha aqui. Desce lá embaixo, por favor. Lá no requerimento, né? Eu não enxergo nada, eu tô ficando velho mesmo. Aqui, ó, isso aqui é o seguinte, quando não tem a informação na Junta Comercial de Goiás, você tem que preencher esse requerimento aqui e marcar alteração e desenquadramento. Eu só marquei desenquadramento. Aí você preenche aqui o NIR da empresa, o nome da empresa, o empresário assina, aí você assina esse outro requerimento aqui, o anexo 2, também coloca alteração e desenquadramento. Põe o nome da empresa, o NIR e o CNPJ. O empresário assina. Volta para cima só um pouquinho, onde fala da alteração. Lá não existe informação de esperar 30 dias. Porque eles ficam... Mas agora tem. Não, mas eu mandei lá e quer ver? Não, Karma, aí, peraí. Baixa. Desenquadramento, alteração. Olha, nada fala dos 30 dias, só fala... Aí lá tem uma telinha do Simples Nacional que após aquela data, pode baixar um pouquinho aqui, que mostra a telinha do portal do Simples, você tira essa informação aí, ó. Que? Após essa data aí, ó, não tem nada a ver. Porque quando você depende de algumas alterações, que você precisa esperar vencer o mês para conseguir desenquadrar do MEI. Não, então, o seguinte, eu não estou com um processo aqui, eu trago na próxima aqui, eu posso até escanear e vou colocar ele. Está indeferido, está pedindo um prazo de 30 dias. Foi indeferido 30 dias. Eles indeferiram um processo meu também desse. Eu mandei de novo e sublinhei todas essas informações que não informa 30 dias para eles descredenciar. Eu não sei, mas me pediu 30 dias, eu tentei de todas as maneiras lá que eu consegui estar, não consegui nada. Eles acham que sabe de tudo lá, mas você tem que mostrar para eles que você tem que estar certo. É uns 4 processos meus que toda vez dá problema. Alguém quer questionar mais alguma coisa? Carlos aí. Otávio, qual foi o motivo que você descredenciou ele? Foi por faturamento, por empregado? O que foi? Empregado. 2 empregados, aí no mês seguinte você desenquadra. Não é que empregado foi realmente o que eu fiz. Mês seguinte, em janeiro eu fiz. Mês seguinte você desenquadra. Eu achei estranha a colocação, só que eu até falei por mim. Eu fiz em janeiro, foi rapidinho. Foi igual o irmão que fez. Realmente foi nessas datas. Por isso que nós estamos achando estranho que foi rápido. Isso aconteceu mesmo. Ok. Vamos aqui com uma pauta do Everaldo aqui. Sabemos que em junho nós vamos apresentar o ECD e o FCONT. As empresas lucro presumido vai apresentar o CD e aquelas empresas de real têm que apresentar o FCONT, não é, Adair? Então, nós estamos PH que quiser mandar o backup para a gente pode olhar, certo? A gente está
praticando bastante, e a gente entra lá e já está sabendo como estão os erros para consertar o de par, para ficar arrumadinho, certo? Então, no dia 25, a gente deve dar um curso para exatamente mostrar para vocês essa facilidade que tem para mandar, os erros que a gente cometeu, certo? O plano de conta tem que ficar mais enxuto, assim por diante, certo? Eu acho que vai um tempo bem satisfatório de 25 apresentar isso. Agora, quanto à aplicabilidade do SF, aí depois nós vamos ver, porque isso é depois de setembro, apresentando o FCONT e o SCD agora. Estamos meio caminho andado, depois vamos partir para o SF, que é mais complexo, certo? Toda aquela complicação. Nos casos, nossas empresas, não vai ter muita preocupação, porque esse caso do SF são para grandes empresas, certo? Mas nós vamos discutir isso aqui no dia 25, com a apresentação, validando o SCD e o FCONT, certo? Para que não tenha problema no futuro. Mas o que eu gostaria de fazer também alguém está satisfeito com a determinação da Secretaria da Fazenda para pagar o imposto até o dia 5? Eu estou tentando de todas as maneiras, certo? A gente fazer uma reunião com o secretário da Fazenda, certo? Para que ela possa amenizar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Pergunto para vocês, qual o percentual de empresa que recolhe 70% dos impostos? Simples Nacional. Não, 70%. Pela pesquisa que eu fiz, 1%, menos de 1% das empresas recolhe 70% dos impostos. Olha, então só as grandonas, aquelas empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões e por aí afora, certo? São tudo lucro real, certo? E não pode nem ser presumido. Então está nessa faixa de menos de 1% recolhe 70% do imposto. Então, essas empresas que recolhem 70%, elas estão capacitadas para cumprir o que o governo está querendo. Certo? Então, agora, vem aquelas empresas, menos de 78 milhões até 3 milhões e 600, são aquelas empresas que nos preocupam. É aquela que não tem a capacidade, certo, de contratar um contador na empresa, não tem equipamento suficiente, essas empresas que é aquela que é conosco, né? Então, com essa medida, a secretária só afetou, principalmente o contabilista. Porque, para mim conseguir fazer essa guia hoje, foi o maior sacrifício. A minha filha trabalhou até meia-noite para que ele cumprisse, para não cumprir o que até agora não saiu a instrução normativa. Ele disse, não foi assim? Então, essa instrução normativa não saiu. O nosso presidente do conselho falou que houve um acordo, colocou isso, o pessoal está achando ruim por causa disso, certo? Porque o acordo é o seguinte, que você paga de acordo com o mês anterior. Se você recolheu 100 mil no mês anterior, você vai recolher 100 mil. Teve um caso meu que a empresa recolheu 14 mil reais e no fim agora deu só 5. Se ela tivesse pago 14, como que fazia, hein? Ele ia pagar 50% dos 14. Hã? Ele ia pagar 50% dos 14. E dia 10 fazia o complemento. Não, mas acontece no mês passado, não. A lei falou que você tem que pagar o total. Não, é 50% que você isso recolheu no mês passado. É o vice me disse por aí. Está na reportagem lá. Na reportagem, mas já a instrução fala que tem, a instrução deveria ter pago. Mas se eu pagar 50% de 14, dá quanto? 7. Pior ainda, né? Recupera no próximo mês. Agora, é bom pegar o dinheiro, 2 mil reais, tacar no governo para recuperar depois, né? É muito difícil, né? Então, a minha concepção, esse pessoal que fatura até mais de 75 milhões, ficava do jeito que estava, ela recolheu no dia 5, agora esses outros, fica normal, que seria o quê? Esses outros de 3 milhões e 600 até 70 milhões, 78 milhões, são mais ou menos, recolhe 20% dos impostos. Para que ela está querendo esses 20% de imposto na carreira? Então, nós ficaríamos normais, não afetava o contabilista, certo? Nós continuaríamos normal. E os outros restantes, que é 10%, são as firmas do Simples Nacional. Talvez até menos ainda o Simples Nacional, que representa 90% das empresas, recolhe só 10% dos impostos. Então, a maioria, 1%,
recolhe 70%. 10%, 9% recolhe 20%. E o Simples Nacional recolhe 10%. Daria os 100%. Para que mexer nisso tudo? Já está resolvida a coisa. Agora, vem o negócio falando que tem que pagar os empregados, certo? Parcelar os empregados. Eu não sei qual o critério que o secretário da Fazenda fez, mas eu vou tentar, junto com o SESCONTO, com o Conselho, com a Federação, com o sindicato, que a gente consiga reunião para me provar para eles que não é desse jeito não, certo? Eu acho que as contas delas, infelizmente, secretária, as contas da senhora não está corretas. Preferência arruma um deputado para a gente verificar isso, tá? Se alguém tem um deputado, fala para a gente que eu vou tentar a reunião com ela, porque as contas dela não está correta. Ok, vamos ali com o Franciano. Vamos correr. Vamos correr. Multa no DAS. Minha dúvida é o seguinte. Eu gerei, não foi eu, não, foi as meninas do escritório, gerou um DAS fora do prazo. Aí gerou uma multa, mas lá não fala qual período e nem qual valor da multa, nem nada. Vai lá, só está lá, pega o documento, né, entra lá, fala, tá a multa do DAS, com certificado digital, mas não fala nem valor, nem qual período. Quer saber se já aconteceu com alguém de vocês? Não, a multa é a previsão legal para a multa. Só que ele estava igual a GFIP, não estava aplicando. De repente, começou a aplicar e você foi o premiado. Eu também achei estranho. E não fala, lá não fala valor e nem fala período. De qual período que foi esse DAS? Pois é, eu li na legislação R$50. Mas lá não tem como, Wender, falando para você, qual o período que foi, como é que eu coloco? A notificação não tem um número? Não. Não é nem notificação. Eu entrei lá no pesquisa, né, com certificado digital, apareceu lá para mim. Multa, mas não fala período. Só fala assim, ó, multa por atraso. Como é que é? Não lembro. Entra lá naquela notificação, coisa por atraso. Ela provavelmente deve estar lá no ECAC. Aonde você fala? Tem um campinho lá que tem notificação e cobrança. Mas não é na caixa postal, não. Era dentro daquelas caracteres que tem lá que você escolhe uma opção de ver a sua situação. Tem lá notificação e cobrança. Você clica lá. Se não saiu o número da notificação, porque aí sai o número, você clica no número, aí ele te remete para o valor lá. Amanhã eu ligo para o Wender. Ok, então. Vamos aqui com o Eudes, aqui, o ITR. Ali o ano passado, vésperas nós fazemos o ITR, eu trouxe ao conhecimento, né, dos colegas a respeito das notificações que a Receita estava fazendo a respeito de valor de terra nua, né? Então, ela publicou uma instrução normativa, dia 29 de abril, a instrução número 1562, ela determinando as prefeituras e os entes, né, para fazer essa tabela aí, tem que apresentar até junho de cada ano em valor de mercado, e ela tem que classificar por tipo de terra, por tipo de solo que tem aqui, a região, se ela é irrigável, não irrigável, se ela é com pastagens, para pastagens artificiais ou plantadas, né, as naturais, as terras de culturas são produtivas. Então, era, na realidade, o que eu queria falar sobre terra é só mais um reforço para os colegas, a respeito de quando for fazer os ITR, procurar aproximar desse valor dessas pautas, justamente para depois não ter dissabor, porque amanhã depois o produtor, né, no caso, vamos dizer assim, o fazendeiro, ele quer pagar o mínimo possível de imposto, como qualquer normal, como é de praxe para nós, brasileiros, e qualquer cidadão, né? Mas na hora que se tiver qualquer uma divergência dessa aí, vai falar, meu contador, e que tinha que era obrigado a fazer isso para mim. Me informar. O número da IN.
IN 1562, do 29 de abril. Então, ela está determinando, traz os parâmetros que os municípios, estados e, no caso, os estados e a União, desculpa, o Distrito Federal, né, tem que fazer essas informações. E naqueles municípios que optaram para fazer para cobrar o ITR, né, que tem aqui os convênios celebrados, eles têm que fazer cumprir também essa parte. Aquele que não fizer isso, ele vai ser um valor arbitrário pela Receita Federal. Então, a gente sabe que tem muitos, tem colega no interior que assiste essas reuniões, né, através dessas gravações, para aproximar, inclusive às vezes até junto aos gestores, né, articular sobre isso aí, levar o conhecimento, que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento disso aí e vai fazendo a Deus dará, né? Isso aí caso se torna uma coisa séria demais para nós, né? Isso aí foi mais só a título de alerta aos colegas. Quando você comentou aí, eu pensei que você já tinha ficado sabendo de alguém que já foi notificado para recolher a diferença. Não, mas o ano passado eu disse isso aqui, ué. Eu tinha 2 casos concretos de conhecimento. Um numa região, aqui para a região sudoeste, né? No caso, município de Arenópolis, e outra aqui na região sul, que era Morrinhos. Morrinhos, a pessoa que foi notificada pela prefeitura. Então ele foi lá, conversou com a pessoa da prefeitura, ele apresentou os valores de VTN para ele retificou os ITR dele e estava bem no período da anistia da 1941, né? E aí ele já fez e já entrou com o pagamento, com a multa, com o desconto das multas, né? Do juro, recolheu, regularizou a situação. Esses de cá não são clientes meu, mas me trouxeram ao conhecimento para ver se eu tinha conhecimento a respeito, como fazia. Depois que eu li a notificação, que ele tinha sido notificado, ele não apresentou justificativa, a Receita autuou. E aí já cobrou imposto. Isso aqui você tem que fazer somente pagar ou entrar no período de renegociação. E aí ele renegociou também, está feito o parcelamento. Então não é cliente meu, mas são pessoas conhecidas que trouxeram ao conhecimento depois. Então eu soube de 2 casos concretos o ano passado. E isso aí a gente pode prever que, como já teve essas notificações, da agora para frente isso aí vai ser praxe. O ano passado teve muitos municípios que as prefeituras orientaram as pessoas e entregaram esse relatório de valorização da terra lá. Na época de fazer os meus ITRs, eu liguei nos municípios, eu liguei para Mato Grosso, que tem clientes que tem que fazer Mato Grosso, Edéia, Joviânia, Goiatuba, Vicente Novo. Então, essa região fez alguns ITRs daqui, pessoas que têm fazenda lá. Então, eu liguei nesses municípios e peguei o valor do VTN para fazer isso aí. Né? Então, olha o prazo aí, hein? 2014, não, julho de 2015. Pois é, isso aí tem uns prazos para informar. Quem ainda não informou, tem um prazo até julho, né, para informar, até ela está aí na tela, né? Excepcionalmente, as informações referentes ao ano 2014, que ainda não tenham sido informadas, deverão ser prestadas até o último dia útil do mês de julho de 2015. Quer dizer, então, esses entes têm que fazer essas informações e, com certeza, com esse aperto que está tendo fiscal por do senhor Joaquim Levy, né? Então, a secretária do Estado já se espelhou nele também, está apertando também. Daqui a pouco do município deve apertar também e vai só fechar o cerco. O município já apertou muito tempo, fala, Rona. Deixa eu perguntar a você e aos colegas também se vocês estão fazendo o CAR para os seus clientes. Porque o cliente me procurou fazer o CAR, eu não quis, mandei procurar profissional da área e ele não gostou muito, sabe? Ficou insatisfeito, queria que eu fizesse o CAR para ele. Vocês têm feito isso aí ou também estão recomendando a procurar pessoas que estão aí preparadas para isso? Ronan, eu tive conversando, eu tenho cliente que trabalha em empresa de georreferenciamento, então eu já troquei as ideias com ele muito a respeito disso aí, e ele me convenceu não pelo lado financeiro que ele vai ter também, mas pelo lado efetivo do final, vamos dizer assim. O que acontece? Quando a pessoa que fez o CAR agora, eu vi uma entrevista de televisão, um dia a pessoa fala assim, não, pede para o seu contador preparar a documentação e ele faz isso aí e traz um advogado que estava fazendo.
CAR, um advogado. Aí ele falou, não, isso aí que é a coisa mais fácil. E eu conversando com ele a respeito, nós fomos inteirar bem do assunto. O que acontece? O CAR, ele vai fazer agora, de momento, é um protocolo. Então, você protocolou, você está em dia com o protocolo que você cumpriu aquele prazo. Só que depois vem as análises por parte do INCRA, né, a respeito da... Bom, eu sei assim, que depois que eles têm, eles vão fazer essas auditorias. Se tiver sobreposição de área, vai ficar subjúdice ambos que estiver erro. Porque eu sei lá pede inclinação de encosta, largura de curso de água, você tem que fazer tudo aquilo ali. E como você vai fazer aquilo ali através de um mapinha do Google desatualizado? A não ser que você baixe os programas. Porque se foi feito por georreferenciamento, aí a pessoa ela fez toda essa área, foi medida, então não vai dar problema de confrontação, não vai dar problema de reserva, não dá nada. Então eu não fiz nenhum, e todos que me procuraram, eu falei, você tem que procurar uma empresa, eu levo o conhecimento dele e sobre isso aí, essa sobreposição de área, e falo, você tem que procurar uma empresa de georreferenciamento. A sua empresa, o seu imóvel não foi georreferenciado? Não. Então, é melhor você georreferenciar primeiro, porque ainda não está obrigatório, as menores de 250 hectares não são obrigadas a fazer ainda, mas já deveriam fazer. E as que são maiores já estão obrigadas a fazer o georreferenciamento. Então, já seria, automaticamente, eu falei, está georreferenciado? Tá. Procura a empresa que fez o seu georreferenciamento, fazer o CAR, que vai ficar até mais barato, mais prático, porque tem toda essa documentação sua em arquivo. Eu tenho feito isso. Esse CAR, ele tem uma área determinada, tem uma isenção para se fazer isso, ou qualquer área rural tem que se fazer o CAR? Eu acho que parece que acima de 4 módulos são obrigatórios, né? A menos de 4 módulos, parece que não... Menos de 4 módulos não é obrigatório. Mas eu acho que o senhor Marcelino trabalha muito com isso, eu acho que pode dar até mais informações para nós. Senhor Marcelino, 4 módulos corresponde ao quê em alqueiragem aí? Como é que é? O cara está o seguinte, quando é terra menos de até 4 módulos, então pode-se fazer através de planta. Uma planta, mas tem que ser uma pessoa credenciada, uma pessoa que entenda de fazer planta, porque se você não tiver, tem que ir lá pegar o ponto, tem que ir lá no terreno, pegar esse ponto, para você conseguir fazer esse mapa, então pode ser feito através da planta. Agora, se é terreno mais de 4 módulos, aí já fica mais complicado. Aí tem que ser imagem mesmo perfeita. Com um ênfase muito grande, que eles estão pegando muito, sobre problema de se você tem nascente, se você tem problema de água, né? Então, a reserva legal é de suma importância, sendo também que de 4 módulos para baixo, você pode usar, não precisa permanente sozinha, você pode usar permanente e legal para fazer a própria reserva legal, né? Pode se juntar as duas reservas, tá? Mas não é qualquer um que pode fazer, viu? Tem que ser pessoa que entenda de planta, que vai lá e levanta, tem que ir lá, quase todos eles têm que ir lá na fazenda fazer o levantamento. Então eu fiz um curso sobre isso. Quer dizer, o cara deu o seguinte, você preencher o programa, é tranquilo, sem problema nenhum. Baixou o programa, preenche. Mas o problema é a imagem, quer dizer, a planta você tem que anexar e enviar. Esse é problemático. Aí ele vai gerar um número para você, esse número você tem que levar no cartório, tá? E averbar isso no seu registro, tá? Esse número. Então, com esse número que você... Quer dizer, quem não fez até agora... não vai poder ter financiamento, não vai poder revender, né? Então, nada disso pode ser feito, tá? Então, não tem multa, não tem nada. Mas você não faz mais nada, transação nenhuma disso aí. Maurinho, pega o microfone aí e passa a Sucena aqui para nós. Que é a Sucena? Daí? Daí. A FENACOM fez um curso online sobre o CAR. Eu vou solicitar amanhã para eles um link, porque fica gravado na biblioteca, e vou enviar para vocês, que aí se vocês quiserem retransmitir aqui, se eu não me engano, são 3 horas. E quem quiser também, às vezes, pegar aqui com vocês e assistir no escritório, foi um excelente curso. Amanhã eu vou enviar para vocês. É um curso online do CAR.
Ok. Vou encaminhar para vocês A amanhã. gente agradece e espera o material. Adair, você queria falar? Não? Você queria falar ainda? Mas valeu muito, colegas. É o que a gente está percebendo. Não convém nós, os contabilistas, a não ser que ele se proponha a fazer isso, a assumir esse cadastramento, porque é uma responsabilidade, conforme o Eudes e o Marcelino colocou ali. Depende de muita coisa, de conhecimento, visita no local, o contador, quando o cliente já procura o contador, ele não quer pagar honorário, é por isso que ele procura, então é difícil. No interior está a média de R$150 a declaração, viu, do carro. 150. E tem uns aqui em Goiânia cobrando 800. Então deve ser igual o Marcelo, só preencher, né? Mas o conselho que eu dei aqui na anterior foi o seguinte: quer ganhar um pouquinho de dinheiro? Então faz uma parceria com o agrônomo, põe o agrônomo em contato com o cliente, o agrônomo vai vender a imagem, vai vender a dificuldade e você pega uma comissão com o agrônomo. Porque eu acredito que para nós entrar nessa área aí, a não ser que vocês estão com tempo suficiente para ver, viu? No interior, normalmente você tem um agrônomo, aquela pessoa que faz a medição, como é que é o nome dele? O agrimensor que faz isso. Então ele tem todas as informações ali também e ele tem capacidade de fazer por 150. Não é qualquer pessoa desinformada. É isso. Porque eu acredito o seguinte: um agrimensor hoje, para ele sair no campo, ele não vai por menos de R$1.000, não. Não, tem não. Ele tem que pôr o teodolito lá, medir a metragem. Ele leva um ajudante, porque um segura aqui, ele vai lá na outra, põe o teodolito lá, o teodolito traça aqui, traça para ali. Deus me livre, deixa eu dar aí falar. Não. Mas eu quero o microfone com você. Espera só um pouquinho. No jornal de hoje eles estão dizendo que agora para frente eles vão intensificar a orientação nos sindicatos rurais e os representantes do INCRA, para ver se consegue 90% até dezembro. Né? Pois é, o próprio ADA, que todo mundo achava era complicado de fazer, tinha que fazer, o Everaldo acho que quer falar lá. Rapidinho. Que eu tenho pauta aqui ainda. O Marcelo falou, é fácil, mas tem que ter conhecimento da terra. Porque tem que fazer um diagrama direitinho lá, a terra começa aqui, vai naquele ponto lá, volta aqui, para fazer, e ele localiza a terra lá, o proprietário tem que localizar os pontos da terra, é esse. Então, se a terra, vamos supor, nossa terra aqui, ela deu 36 hectares, né? Aí eu fiz o diagrama, deu 39 hectares. Eu tive que mexer com ela para chegar no 36 hectares. É complicado. Só para concluir também, só para coisa me dar. Você falou em módulo. Esse módulo, qual é a área do módulo? Cada município tem uma área diferente. Uma área diferente. Cada município tem sua área. Então você você pegar lá no Google lá, pesquisar área, módulo, aí sai de todos os municípios do Brasil inteiro. Espera aí, deixa. Vamos um ouvir o Otávio aqui. Só para dizer para vocês, a gente teve uma experiência dessa aí. Meu pai foi fazer esse CAR, contratou uma empresa para fazer isso, e a empresa foi utilizar o satélite para fazer a medição da terra. Aí estava dando divergência. O que foi feito? Teve que ir lá na terra, no município de Anicuns, estaquear com estaca de metal e cobrir a cabeça dela com o metal, nos pontos onde estava demarcada a propriedade, para ele, do satélite, ele conseguir reconhecer a terra, porque não estava conseguindo, por satélite. Desse jeito, é muito complexo, tá? Cobra 150, vai. Aí, só para fazer essa medição foi R$1.500. Pois é. Deslocamento lá. Leva ali para Daí, fazer uma pergunta para ele, que ele já respondeu aqui, mas eu quero que você responda. Uma rescisão de falecido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para o internauta. Ela procede-se da forma de pedido de dispensa. Tem que ter homologação no sindicato. Quem de direito aí tem que pegar uma declaração de habilitação na Previdência ou um alvará judicial dizendo a quem de direito a receber. Tem 10 dias legalmente para fazer o acerto. Praticamente não é possível, porque sem essa declaração não há possibilidade de fazer. E a lei 8.558, peraí. 6858, se não me engano. Repete. Acho que é essa, é 6.858, se não me engano. É o artigo 1º dela que normatiza. O cidadão aqui, ele já era aposentado por tempo de serviço e ele sacava o FGTS todo mês. Não tem
saldo de FGTS mais. Nem... Mas a viúva diz que já foi lá na Caixa. A Caixa mesmo, através do INSS, fez a chave de movimentação. Chegou lá, não tinha dinheiro, a viúva desesperou. Mas eu entendo que tem que fazer o termo e levar no sindicato para sacramentar, né? Tem que ser o alvará judicial ou então... A declaração. Declaração do INSS. Declaração do INSS, que habilitando a quem de direito. Que ela é pensionista dele. Isso. Ok. A cota do PIS. Provável. Deixa o Zé Balto comentar. Se tiver menores, beneficiário aí, só pelo que a pessoa, pela pessoa me contou, não tem herdeira, é mesmo a pensionista só. Veja bem, a senhora foi lá na Caixa, eles devem ter fornecido o extrato. Quando ele aposentou, ele foi lá e tirou o dinheiro, tudo indica. Porém, aquela... É outro caso ou é esse caso aqui? Não, esse caso que eu estou falando. Não, pois é, esse caso aqui, ele recebia todo mês e ia lá e pegava o fundo de garantia. Só que vai constar lá o saldo para rescisão. Mas só que ele se ele for mandado embora. É lógico. Aí pronto. O erro foi esse. Ela foi achando que tinha aqueles 40%. Mas ele faleceu, a empresa não tem. Não, a empresa não tem nada a ver. Aconteceu em março do ano passado, faleceu o empregado da empresa, só conseguimos fazer a rescisão, parece que em novembro ou dezembro, porque ela não solicitou o alvará, ficou aguardando o INSS conceder a pensão para ela. E, por um motivo ou outro, foi o endereço desencontrado. Quando foi em novembro, conseguiram, certo? Aí ela foi, recebeu a diferença, tudo, de uma vez, e ela comunicou à empresa, que já tinha resolvido. Fomos lá no sindicato, fez beleza. Não teve esse problema dos 10 dias, sim, mas ninguém dá conta de complementar, de fazer em 10 dias. Então, analisar isso. Ela recebeu, já foi determinado que ela que vai receber a pensão, tudo tranquilo, o INSS faz. Ela já recebeu até o seguro, esse seguro aí do comércio. Aí. Não, mas aí... E a Previdência, já foi determinado que é para ela? Não sei se ela recebeu a carta de benefício, que a menina não me contou. Então tem que pegar a carta de benefício. Sem ele, não vai fazer. Pois é, com a carta de benefício. E ela faz a rescisão? Faz, a empresa vai fazer a rescisão, ela vai levar a carta de benefício, lá eles já vão pagar... ela, se tiver menores, ela é responsável pelos menores, tudo indica, o sindicato vai proceder tudo tranquilo. Não, o cidadão parece que ficou 2 anos. Então, provavelmente, ele não vai ter nada para receber. Não tem não. Aí o sindicato vai homologar. O saldo para fins rescisórios é 20 mil e pouco, né? Mas isso aí é o saldo para fins rescisórios. Só que... Tá bom, ela recebeu 15 mil lá do seguro, que o empresário tinha feito 15 mil de seguro. Só confirmando aqui, a Lei 6.858/80, artigo 1º, trata das declarações. É velhinho, hein? Pessoal, vocês notaram a ausência do Fábio aqui? Ele teve um probleminha com a mãe dele, teve que socorrê-la lá, mas não é nada grave também, não. E por isso que ele mandou pedir para vocês desculpar pela ausência dele. E agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Terça-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente.